Já vamos começar então falando de saúde, né? Todo mundo sabe, ou melhor, a maioria das pessoas, que a melhor maneira, gente, de detectar um câncer de mama é com a mamografia. O grande problema é convencer as mulheres a realizarem esse exame. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Mastologia apontou que mais de 11 milhões de mamografias deveriam ter sido feitas no ano passado. No entanto, somente 2,7 milhões é que foram realizadas. A gente vai falar então desses exames preventivos para as mulheres agora no quadro Fala Doutor. E a nossa convidada dessa quarta-feira é a doutora Gabriele Trevisan, que é ginecologista. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Obrigada pela sua presença para a gente falar também de um tema tão importante, né? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu fiz a abertura ali falando desse número de mulheres aí que deveriam ter feito, né, a mamografia no ano passado, mas a gente viu que é muito abaixo dessa meta aí. Por que essa resistência em fazer o exame? Então, esse dado é um dado que foi publicado pela Sociedade Brasileira de Mastologia e eles viram que o percentual do que foi alcançado o ano passado foi em torno de 24% da população que deveria fazer. Essa população em que eles trabalharam é aquela indicada pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Nacional do Câncer, que é a população entre 50 e 69 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela indica que as mulheres a partir de 40 anos já façam a sua mamografia. Se for levar em consideração essa população, então o índice baixaria mais ainda. Menos ainda, né? Isso. A quantidade menor ainda. É, exato. O que é visto agora é que talvez o problema maior seja o acesso dessas pacientes até o exame, tendo em vista que elas têm que procurar o atendimento, o atendimento tem que suprir as necessidades dela, ou seja, tem que ser solicitados os exames corretos, o exame tem que ser liberado pelo sistema, o sistema tem que ter locais em que no Brasil todo não tem acesso, ou os aparelhos estão estragados, ou não tem equipe técnica para realizar uma mamografia, por exemplo, né? E acaba diminuindo as metas do país, levando isso em consideração. Ou seja, não é problema apenas das mulheres, isso, né? Envolve toda uma outra questão. A gente sabe que tem muitas mulheres que possuem um certo medo, um certo receio de procurar uma coisa que não existe, né? Porque a mamografia de rastreio, essa indicada nessa faixa etária, ela deve ser feita pelas mulheres assintomáticas, aquelas mulheres que não sentem nada, mas que devem rastrear porque 4 de cada 5 cânceres de mamas aparecem nessa faixa etária. Então, essa é a população mais suscetível que mesmo sem sintomas deve ser rastreada. Tá, e essa é a mamografia, mas explica sobre o exame pra gente. Como que ele é feito? É demorado? Ele dói? Não, o exame ele é feito rápido, ele é feito em uma máquina em que há um pouco de desconforto, sim, as mulheres se queixam que existe um pouco de desconforto. O exame não causa câncer, isso é um mito que a gente tem que desmistificar para as pessoas, né? O exame ele não causa o câncer, ele rastreia. Óbvio que se você não fizer o exame é muito difícil você encontrar, então você fazendo o exame você vai encontrar alguma coisa. Se tiver. Mas o exame em si ele não causa nada. Ele é feito num aparelho em que é feita uma compressão na mama e dos lados e anteroposterior também. Superior, inferior, desculpe, e isso causa um certo desconforto, mas ele é um exame feito rapidamente, em questão de 5 a 10 minutos, mas toda a preparação entre se despir, ir lá e fazer o exame, então não é nada demorado. Tá, e assim, quem que deve fazer mesmo a mamografia? Qual a idade dessas mulheres? Então, o Ministério da Saúde, ele libera o exame para mulheres entre 50 e 69 anos, a cada 2 anos. Esse é o rastreio nacional, ele é o mesmo rastreio feito em muitos países do mundo todo, Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, países nórdicos, todos eles fazem esse tipo de rastreio, entre 50 e 69 anos a cada 2 anos. Tá. Pela Sociedade de Mastologia, as mulheres podem sim procurar o atendimento a partir dos 40. Então, fica um pouco de labilidade para esse tipo de exames. Mulheres com condições podem fazer a partir dos 40. A partir dos 40 anos. Isso. E aí tem o famoso autoexame também, que a gente escuta muito falar, que daí todo mundo pode fazer em casa, independente da idade, o quanto antes melhor, né, doutora? Isso. O autoexame ele é indicado a ser feito, geralmente, 1 semana após a menstruação. Para as meninas que não menstruam, as mulheres que não menstruam, elas podem marcar um dia fixo no mês para realizar o autoexame. E sim, essas mulheres que, fora dessa faixa etária que a gente havia comentado antes,
caso elas apresentem alguma nodulação, alguma alteração na pele, alguma secreção mamilar, elas podem procurar o atendimento ginecológico ou com seu mastologista para fazer o exame fora da faixa etária. Essa faixa etária que a gente comenta o tempo todo, sobre as campanhas todas, ela é para as mulheres assintomáticas, aquelas que não sentem nada e não tem nenhum problema. Fora isso, tanto o Ministério da Saúde quanto redes privadas fazem os exames assim que for necessário, conforme os sintomas da mulher. Tá. O autoexame, como fazer? Vamos dar algumas dicas para quem está assistindo em casa? Vamos dar sim. Então, o autoexame, como eu comentei, ele é idealmente feito uma semana após a menstruação. Nas mulheres que não menstruam, escolher um dia do mês. Ele deve ser feito em 2 fases. Uma delas, quando a mulher se olha na frente ao espelho, com os braços posicionados na frente do quadril, para que ela se inspecione. Algumas lesões, elas são visíveis, elas causam alguns abalamentos na mama ou algumas retrações na pele. Então, às vezes, só de olhar o espelho você consegue ver alguma alteração. Então, é observar bastante mesmo. Isso, a primeira fase é tu observa, coloca as mãos no quadril, observa, pode esticar um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, ver se faz alguma abalação, algum abalamento na mama. Tá. Após isso, tem a parte do exame de toque, no qual o ideal é que coloque uma mão atrás do pescoço, né, para esticar bem a mama, e você dedilhe a mama com as pontinhas do dedo em movimentos circulares, depois movimentos radiais, e depois tu pode fazer movimentos para cima e para baixo também. Tá. No final do exame, apertar um pouquinho o mamilo para ver se sai alguma secreção. Tá? Um cuidado que deve ser mencionado é que a mama da mulher, ela é cheia de... Ela tem alguns grãozinhos, assim, quando tu toca, tu sente alguns grãos, isso não são nódulos, porque é por causa dos ductos mamários. Então tem que palpar mesmo, não dá pra ficar espremendo a mama, porque senão tu vai sentir bolinhas, que são os ductos mamários. O ideal é fazer a palpação com o dedilhado mesmo, assim, só apalpando. Se tiver algum nódulo, será percebido. E aí, nesse caso, sentindo qualquer coisinha, procurar um profissional, né? Isso, a paciente que sentir qualquer coisa, qualquer alteração diferente na mama, deve procurar atendimento médico para serem feitos os exames complementares possíveis. E lembrando também que todo nódulo que é percebido em casa, a paciente também não deve se apavorar. É ideal que procure o médico? Sim. Mas cerca de 80% dos nódulos são benignos. Então, não é porque você palpou um nódulo ou percebeu alguma alteração que isso significa que é uma doença maligna, que é um câncer. Ai, que bom. Elas ficam mais tranquilas desse jeito. Mais tranquilas. Doutora, obrigada pela sua presença. Deu pra gente falar um pouquinho. Vou até te convidar para você voltar aqui numa próxima vez pra gente falar de outros exames preventivos também para as mulheres. Tá bem, muito obrigada. Obrigada.